O objetivo deste vídeo é apenas uma introdução ao que é uma função polinomial. Neste caso vou só referir de grau 2, 3 e 4, embora apresente desde já a expressão genérica de um polinómio, que pode ser então apresentada por a vezes x levantado a n, mais b vezes x levantado a n menos 1, mais c vezes x levantado a n menos 2, e assim sucessivamente, até termos aqui um grau zero, né? Ou seja, um elemento que não tem x, um termo independente. Estes termos poderão todos existir ou não, né? Mas o termo maior, o termo que tem expoente maior, é o que nos dá o grau do polinómio. Okay? Portanto, uma função polinomial, um polinómio, é uma expressão escrita nesta forma. Agora, o expoente pode ser um número bastante elevado ou não. É objeto de estudo ao nível do secundário. Estudam-se as funções de segundo grau, que são as parábolas. A função quadrática é bastante importante, é muito estudada, tem muitas particularidades que se estudam analiticamente. A função cúbica também se fala, com algumas particularidades, mas daí para a frente tem-se apenas uma noção do gráfico, e as máquinas de calcular gráficas é que farão o resto, não é? E eu vou aqui apresentar apenas então uma introdução, para fazermos uma comparação gráfica entre estas funções. Ou seja, começando então aqui pela função de segundo grau, será então uma função com esta expressão genérica ax ao quadrado mais bx mais c, é então a tal função quadrática, porque o grau é 2, não é? Lá está, o maior expoente do x da variável é que nos dá o grau do polinómio. E o que é que nós já sabemos deste polinómio de grau 2, destas funções quadráticas? Já sabemos que o gráfico é uma parábola, não é? E portanto, eu vou fazer aqui alguns gráficos típicos. Sabemos que é uma parábola que pode estar voltada para cima, por exemplo, e ter aqui dois zeros, não é? Está voltada para cima se o a for maior do que zero, mas poderá, por exemplo, estar voltada para baixo, e ter também dois zeros, um positivo e um negativo, com o a menor do que zero. Portanto, se este a for negativo, ela está voltada para baixo, mas não tem que ter dois zeros obrigatoriamente, ok? Por exemplo, faço aqui o gráfico de uma parábola que não tem zeros, que está voltada para baixo e não tem zeros, ok? O a também é menor do que zero, neste caso, porque ela está voltada para baixo, mas não tem nenhum zero, não é? E posso fazer também uma parábola que tem a concavidade voltada para cima e também não tem nenhum zero, certo? Portanto, aqui o a é maior do que zero, ela está voltada para cima e não tem qualquer zero, não corta aqui o eixo do x. Ou seja, o que é que poderemos então concluir aqui a respeito dos zeros de uma parábola, de um polinómio do segundo grau? Pode ter quantos zeros? Pode ter até dois zeros, ok? Como podemos observar aqui, pode não ter nenhum, como são estes dois gráficos, pode ter um. Eu vou agora fazer aqui um exemplo de uma parábola que tem um único zero. Por exemplo, esta que tem o vértice aqui, assim a passar no eixo, tem apenas aqui um zero. Aqui o a também é maior que zero, porque ela está voltada para cima. Portanto, estas duas não têm zeros, esta tem um único zero e estas têm dois. Por exemplo, três não podem ter, ok? Um polinómio do segundo grau não pode ter três zeros. Portanto, pode ter até dois zeros, no máximo. Nenhum, um ou dois. Uma função do segundo grau, do terceiro grau agora, desculpem. Portanto, tem uma expressão genérica ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Portanto, lá está. Alguns termos aqui no meio poderão não existir, poderão ser zero, estas letras. Agora, o a, para estarmos a falar de uma função do terceiro grau, de um polinómio do terceiro grau, este a não pode ser zero, não é? Senão anulava o x ao cubo e já seria uma parábola. E quais são os gráficos típicos, então, destas funções? Destas funções já iremos ter gráficos com este aspecto. Assim, por exemplo, já não são parecidos com as parábolas, ok? Neste caso, teremos um gráfico com este aspecto. Isto pode ser estudado em limites, que não é o objetivo agora deste vídeo que eu estou a fazer, é apenas introdução aos gráficos dos polinómios. Mas num estudo mais avançado poderemos analisar que ela tem este comportamento se o a for maior do que zero, este a aqui, e tem um comportamento, digamos, inverso. Eu vou aqui tentar representar assim.
se o a for menor do que zero. Isto facilmente se prova através dos limites, mas não vou falar agora disso. Esta função pode ter até quantos zeros? Vamos aqui analisar a questão dos zeros também. A questão dos zeros em funções polinomiais é importante. Pode ter de 1 a 3 zeros esta função. Okay, vamos tentar visualizá-los. Reparem, eu já fiz aqui dois exemplos em que tem 2 zeros, não é? Aliás, 3. Esta aqui tem 3 zeros, aqui, aqui e aqui. Portanto, anula-se em 3 sítios. Esta também, aqui, aqui e aqui. Vou fazer agora uma que tenha só um zero. Para ter só um zero, poderá ser, por exemplo, esta, com este aspecto aqui. Tem aqui só um zero, não é? Isto não ficou muito redondita, mas que tenha 2 zeros. Para ter 2 zeros, poderá ser uma função assim, por exemplo. Vou fazer aqui, agora vem aqui com este vérticezinho. Portanto, tem aqui este zero, toca aqui no eixo do x, e tem este. Portanto, aqui tem 2 zeros. Portanto, um zero, 2 zeros ou 3 zeros. Nenhum zero também não pode ter, tem que ter sempre pelo menos um zero. Reparem que ela começa sempre num valor muito alto e vai lá para baixo, ou ao contrário, começa cá em baixo e vai lá para cima. Portanto, tem que passar sempre aqui no eixo do x pelo menos uma vez, ok? Portanto, esta função aqui terá o a menor que zero, aqui terá o a maior do que zero. E pronto, para agora interessa só ver a noção gráfica da função. Já agora vou dar uma ideia do aspecto gráfico da função de grau 4, que tem então este aspecto: ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e. E portanto esta é de grau 4, porque o maior expoente é 4, e pode ter no máximo quantos zeros? Pode ter até 4 zeros. Quando virmos agora o aspecto dela, já percebemos melhor porque é que poderá ter até 4 zeros. Vamos aqui fazer uma representação, ou várias. Portanto, por exemplo, uma função de grau 4 terá este aspecto. Uma função, por exemplo, assim. Neste caso tem aqui 2 zeros, não é? Estou a fazer aqui uma com 2 zeros. Poderei fazer uma aqui com... Vou começar 0 zeros, portanto nenhum zero. Uma função assim, por exemplo. Esta não tem nenhum zero. Vou fazer agora com 2 zeros, ou 1 zero, aliás, para ir por ordem. 2 zeros já ali tem. Com 0 poderemos ter assim uma função quadrática que tem este aspecto. Digamos que é como se estivéssemos a ver duas parábolas. Tem aqui este zero. Com 2 zeros temos aqui esta. Com 3 zeros, vamos tentar fazer aqui uma com 3 zeros. Com 3 zeros poderá ser, por exemplo, assim. 1, 2, 3. Certo? Esta tem aqui 3 zeros. E com 4 zeros... Com 4 zeros poderá ter um aspecto semelhante aqui à primeira que eu fiz, mas agora a passar aqui assim no eixo do x, cortando o eixo do x em 4 pontos. Ok? E temos então aqui o número de zeros máximo de uma função polinomial de grau 4 é 4 zeros. Portanto, já estamos a ver que o grau do polinómio diz-nos o número máximo de zeros que ela pode ter. Ok? Esta questão dos zeros é importante porque, e eu vou tentar escrever isso aqui à frente numa nota, porque é realmente importante e por isso é que eu estava a falar dos zeros. Qualquer polinómio, qualquer função polinomial, vou pôr até aqui uma setinha, se pode escrever segundo o produto dos seus zeros. Ou seja, se eu descobrisse, se eu tivesse os zeros numa função desta função aqui genérica, eu poderia escrevê-la também desta forma. Qualquer polinómio se pode escrever como um produto. Colocamos aqui o a na mesma, este a é este valor que está aqui no início, e depois imaginemos que tem 3 zeros, é do terceiro grau, quarto grau, vamos pôr quarto grau, não interessa, eu vou pôr reticências, portanto fica x menos o 0,1.
o primeiro zero, vezes x menos o 0,2, e vou pôr então agora reticências, depende dos zeros que tem, depende do grau que é, não é? Reticências, x menos o 0,3, reticências, ok? De acordo com os zeros que nós temos, imaginemos que descobríamos o zero da função, os zeros era aqui menos 1, 2, 4, 5. Esta função poderíamos descobrir a expressão dela fazendo a vezes x menos menos 1, que dava x mais 1, vezes x menos 2, vezes x menos 4, vezes x menos 5. Para descobrir depois o a, tínhamos que ter um ponto conhecido da função. Ou seja, imaginemos que nos davam aqui este ponto. A função passa neste ponto para menos 3 dá menos 5. Então substituía depois no x por menos 3, igualava a menos 5 e descobria o valor do a. Okay? De forma genérica, poderemos obter a expressão de um polinómio de grau elevado se conhecermos os seus zeros através desta fórmula. Ok? Então, até uma próxima.